Olá, meus amigos e minhas amigas de Ideal Espírita. Hoje vamos então fazer o nosso fechamento dos comentários do segundo item da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde Kardec vai fazer o link, a ligação entre o título deste item, que é a autoridade da doutrina espírita, interligando com o subtítulo, que é o controle universal do ensinamento dos espíritos. Falamos sobre isso no nosso primeiro vídeo e vamos encerrar nesse nono vídeo de comentários referente a essa parte, trazendo essa frase em que Kardec faz uma espécie de fechamento, porque nesses outros vídeos comentamos as passagens aonde Kardec ele dá uma base, aonde ele, na verdade, ele vem construindo todo esse raciocínio para chegar até aqui e falar o seguinte, que não é a opinião de um homem que se deverá aliar-se, mas a voz unânime dos espíritos. Não é um homem, não mais nós que um outro que fundará a ortodoxia espírita. Não é tampouco um espírito vindo se impor a quem quer que seja. Ou seja, Kardec está trazendo aqui a questão daquelas opiniões que seriam completamente isoladas, que atenderiam à vontade única e exclusiva, ou até completamente limitada de um único ser, de um único pensamento, de uma única ideia. Ele diz o seguinte, que é a universalidade dos ensinamentos, é a universalidade dos espíritos se comunicando sobre toda a Terra por ordem de Deus. Aí está o caráter essencial da doutrina espírita, sua força e sua autoridade. Por uma simples razão, onde ele diz que Deus quis que sua lei fosse assentada sobre uma base inabalável. Por isso, não a fez repousar sobre a cabeça frágil de um único homem. E logo depois ele também fala que se ele, por si só, ou então qualquer outra pessoa, quisesse expor apenas as suas ideias, elas automaticamente seriam destruídas, porque seriam desmentidas por todos esses espíritos. Dissemos isso praticamente em todos os vídeos, né, porque Kardec ele vem construindo toda essa ideia. E quando ele chega neste finalzinho, no finalzinho desse item, então, depois de já ter didático, assim como ele era, extremamente didático como ele era, ele vem trazendo então esse fechamento, colocando que a universalidade desses ensinamentos, a forma como os espíritos trouxeram a mensagem, se comunicando por diversas pessoas em diversos pontos distintos, é que dá essa garantia da força e da autoridade do espiritismo, garantindo uma base inabalável. Claro, dependeu também desse controle criado por Kardec, analisando todas essas mensagens, onde ele começou a ver a concordância entre elas. E queremos fazer só mais um comentário, que é muito interessante, onde Kardec coloca que essa opinião universal é o juiz supremo. Falamos muito sobre isso no nosso último vídeo, porque essa opinião universal, né, esse juiz supremo, onde ele diz que aquele que pronuncia em última instância, então fazendo novamente uma alusão do caráter em que, da importância em que essas obras constituem, por elas serem essa base inabalável do espiritismo, portanto elas devem ser a matriz de toda a consulta, e ali nós devemos extirpar todas as dúvidas que porventura possam vir a aparecer, a surgir referente a algum termo ou a outro. Ele diz que toda essa base se forma de todas as opiniões individuais, ou seja, de todos os espíritos que contribuíram para a formação dessas obras. Se uma delas é verdadeira, não tem senão seu peso relativo na balança. Se é falsa, não pode se impor sobre todas as outras. Neste imenso concurso, as individualidades se apagam, e aí está um novo revés para o orgulho humano.
mostrando que todos aqueles espíritos que participaram de toda esse projeto de Deus, projeto este que era de trazer a terceira revelação até nós, já estão suficientemente despojados de tudo aquilo do que toca o orgulho e a vaidade. Vamos ver que diversos desses espíritos nem assinaram as mensagens, porque eles sabiam que essas opiniões, mesmo como colocado por Kardec, representando um caráter de certa forma individual, elas complementam um todo, que é pela vontade de Deus. E Kardec diz que todos estes ensinamentos, quando encontrando um campo que esteja suficientemente lavrado, que é uma consciência aberta e disposta a encarar, a ler todos esses ensinamentos sem nenhum preconceito e realmente disposto a querer pelo menos entendê-los, que concorde ou não, mas pelo menos querendo entendê-los, nós aí conseguiríamos dissipar todas as nossas incertezas e através desses ensinamentos uniria todos os homens sobre a mesma bandeira, que é a bandeira do amor. Então, nesse vídeo nós encerramos os comentários referentes a esse item e na próxima semana já voltaremos com os comentários referentes ao terceiro item da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Um grande abraço e até semana que vem.